Seja muito bem-vindo à nossa aula semanal de número 2. Exatamente. Essa é uma aula que acontece toda quinta-feira às 20 horas para empresários que querem sair de um cenário comercial que depende só de esforço e a gente comece a ter previsibilidade dentro da empresa, dentro do seu negócio. Exatamente. E se você tem time de vendas, ou se você é o time de vendas, essa aula é para você. Só fazendo uma conexão muito rápida, um paralelo. Se você teve comigo, você vai lembrar, e caso você não tenha estado ao vivo conosco, lembra? Eu mostrei que o problema não é vender, é não ter controle sobre o que vende exatamente. E hoje eu vou te mostrar por que que isso acontece. Você que está aí no Instagram, essa é uma aula que está acontecendo toda quinta-feira para quem é da nossa comunidade. Quem está na comunidade vai estar toda quinta-feira ao vivo comigo. Se você ainda não está na nossa comunidade, sugiro fortemente que você entre e participe conosco, porque aqui é onde a gente tem esses momentos de compartilhamento. Exatamente. Então, semana passada a gente trouxe sobre a situação de que não é sobre o vender, é sobre não ter o controle sobre aquilo que você vende. E hoje eu vou mostrar por que isso acontece, porque existem três gargalos invisíveis que geralmente os empresários não observam. É isso aí. São três gargalos que, obviamente, não são tão simples assim de se enxergar. E hoje eu vou trazer para vocês aqui quais são esses três gargalos. Obviamente, as empresas geralmente que travam nem sempre é porque está faltando venda. Geralmente é porque está faltando estrutura, às vezes tem lead entrando, tem gente que está trabalhando, tem até proposta saindo. Só que o resultado, ele não acontece. E para deixar isso aqui cada vez mais simples, a gente vai desconstruir isso aqui, eu vou compartilhar o mapa mental e aí vai ficar mais fácil, a gente vai fazendo esse guia. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhar o mapa mental. Maravilha. Tela número 2 já compartilhada. Deixa eu só alterar aqui o nome. Ok. Maravilha. Vamos lá. Então, hoje aqui na nossa aula 2 nós vamos trazer aqui os três gargalos das vendas. Ou seja, preste atenção, eu vou discorrer aqui sobre todos esses tópicos. O problema invisível, a gente vai entender sobre isso. A gente vai passar por gargalo número um, gargalo número 2, o 3, como identificar esse gargalo, o impacto disso no faturamento. Daniel, beleza, trouxe tudo isso. Óbvio, vou trazer também qual que é a direção correta e, obviamente, o próximo passo. Isso é muito importante para a gente poder ter clareza aonde geralmente estão ali os pontos invisíveis que a gente não enxerga. Primeiro problema, esse aqui, ó. Nem sempre é falta de venda. Muitas vezes falta estrutura. É, muitas vezes falta estrutura. E o que eu estou falando de estrutura, nós vamos entender isso aqui, tá? Eu não estou falando que você tem que ter ali 100 pessoas, 200 pessoas trabalhando, não. Nós vamos destrinchar isso aqui para poder ficar muito simples. Eu falo que é, em vendas, se você não mede, você não tem como gerenciar. Exatamente isso que eu chamo de engenharia das vendas, que eu venho viajando o Brasil todo, trazendo esse conceito para os empresários entenderem o que que é a famosa engenharia comercial. Às vezes você, inclusive, vê um movimento, só que não está enxergando o que precisa. E, obviamente, sem clareza, o ciclo do erro ele vai se repetindo
infinitamente. E aí eu vou te falar com muita tranquilidade. Não adianta, se você está no caminho errado, se você não está com a estratégia toda montada, você, por exemplo, investir rios e rios de dinheiro em tráfego. E aí vem, mas o marketing não está mandando o lead certo. Não, não adianta. A rota está errada. E quanto mais você impulsiona isso, mais distante você fica. Ou seja, maior fica o tamanho do problema. Olha que interessante. Daniel, então eu tenho que ser especialista em marketing para poder definir o comercial? Eu não estou falando isso. Mas, obviamente, você tem que ter uma noção geral dentro de todas as etapas da sua empresa. Afinal, eu inclusive vou trazer aqui uma pausa, porque muitos se confundem sobre estrutura comercial, engenharia comercial, que é só sobre vendas. Não. Aqui eu estou falando com empresários. Ou seja, quando eu estou falando de estrutura comercial, eu estou falando que um sistema de vendas ele começa lá no financeiro. Olha que maluco isso. Por quê? Para analisar. O financeiro ele libera verba para o departamento de marketing. Logo, o marketing, o que que ele faz? Baseado no estudo feito prévio, definido de perfil do cliente ideal, ele vai investir esse dinheiro oriundo do financeiro para fazer o quê? Para poder trazer clientes potenciais ou o famoso lead, não é verdade? Ou seja, vai jogar a sua oferta, vai jogar o seu anúncio e pessoas vão levantar a mão, vão se interessar. Feito isso, chegou aonde? Chegou no departamento comercial, aonde o departamento comercial vai pegar parte de várias pessoas que enxergaram, mas as pessoas que levantaram a mão tendo interesse. O comercial vai fazer o quê? Vai fazer uma conversão, vai fazer uma venda. Acaba por aqui? Não. Fez a venda aqui, a venda feita, ela está pagando um custo de aquisição desse cliente. O que que a gente precisa para a gente agora manter lucratividade? Óbvio, se foi feita a venda, gera-se agora o quê? Gera-se um produto ou um serviço para se fazer uma entrega. Acabou aí? Óbvio que não. Porque a hora que faz a entrega, lembra, pagamos o custo de aquisição, agora voltou mais dinheiro para o financeiro. O financeiro agora pega parte desse dinheiro para fazer investimento aonde? Logística. O que que a logística faz? Vai entregar. Daniel, mas é serviço, beleza. Mas você vai ter que entregar. Tem um custo? Tem, o do seu tempo. Tem o custo do tempo, tem o custo da hora, do seu trabalho. Feito isso, você entregou. Entregou para quem? Pro cliente. Esse cliente, a gente espera que ele fique satisfeito. Para que esse cliente faça o quê? Para esse cliente comprar novamente. Aí a gente volta para o departamento comercial, aonde se você tem um vendedor, esse próprio vendedor vai fazer o papel de vendas número 2, ou seja, vendas secundárias. Se você tem mais time de vendas, você vai ter o que faz a primeira venda, depois você vai ter o que cuida do relacionamento. Feito a venda aqui, esse cliente satisfeito ele vai comprar de novo, é aonde começa a ter lucro. Olha que interessante. Quando o cliente compra de novo, é onde a gente começa a ter lucro. Por quê? Porque é aqui que a gente começa a aumentar o tempo de vida desse cliente com a nossa empresa, que é o famoso LTV, o Lifetime Value. Ou seja, eu vou, inclusive, trazendo algumas traduções que o pessoal colocou uma sopa de letrinhas dentro da área comercial, não é verdade? Então eu vou trazendo aqui esse conceito, trazendo o significado para ficar mais simples. Fizemos a segunda venda para esse cliente. Ele começou a gerar o quê? Começou a gerar lucro. Por quê? Porque esse cliente já está aqui dentro, a gente já pagou o custo de aquisição desse cliente lá, agora ele começa a gerar lucro. E quando esse cliente gera mais lucro? Quando esse cliente traz outros clientes. Por isso que o cliente tem que ficar
satisfeito. Você está entendendo o que que é um sistema de vendas? Olha só, não é só vender, nunca foi só sobre vender. Tem todo um processo, tem toda uma estruturação por detrás. A gente fez isso aqui de forma bem simples, até só para você ter uma noção, uma clareza do que é um sistema comercial. Obviamente, eu falei que nem sempre é a venda, não é verdade? Vamos entender isso aqui, ó. Olha só. Tem cliente potencial e lead entrando. Olha que interessante. Por que que nem sempre é a venda? Porque tem cliente chegando. Você tem vendedor trabalhando, você tem proposta sendo gerada, mas o resultado, o que que ele está acontecendo? Ele não está acompanhando. Já viu empresas nesse formato? Que tem proposta, tem gente chegando, só que não está tendo o quê? Fechamento, o resultado não chega, não bate. Chega aqui, pum, trava. Muitas vezes é a falta de estrutura, aonde a gente entra trazendo todo o entendimento. Certamente o seu processo é fraco. Porque entenda, vendas é processo. Vendas precisa de metodologia, é método. Os critérios, eles são fracos. A sua gestão como empresário, como gestor, como líder comercial, também acaba sendo fraca. E como resultado disso, o que que acontece? Não tem previsibilidade de venda. Agora, olha só, quando você, empresário, líder, gestor, não está acompanhando esse negócio, não está com o olho na operação, você enxerga o movimento. O movimento ele está ali, ó, está acontecendo. Aí o que que acontece? Presta atenção. Você tem a equipe ocupada, você tem o pessoal com a agenda muito cheia, tem muita conversa rolando, mas e a sensação de quê? De atividade. Nossa, cara, tá legal, tá legal. A coisa tá acontecendo. Pois é. Só que tem gente, às vezes, ocupado, mas não sendo produtivo. Tem agenda cheia, mas no final do dia, cadê o resultado? Gente, vendas é um jogo de número. Vendas é um jogo de número. Eu trabalho com vários empresários, eu viajo o Brasil todo treinando time de vendas. Eu tenho alguns empresários na minha mentoria. E qual que é o ponto que o empresário custa para compreender? Ele demora a entender que vendas é processo. Vendas é processo. É um jogo de número. E se não tiver o acompanhamento de número, certamente não vai conseguir ter previsibilidade e escala. Não vai. Quando isso acontece, você não enxerga de fato o que precisa. Você não sabe aonde está perdendo dinheiro, não sabe aonde a venda morre, ou seja, onde a venda não acontece, em qual que é a etapa, e obviamente você não sabe o que que vai corrigir primeiro. Olha como é que uma coisa vem puxando a outra. Olha como uma coisa vem puxando a outra. E, obviamente, sem clareza, o ciclo se repete de forma infinita. Você investe errado, você cobra errado. Quando treina, treina errado. Quando treina, porque muitos empresários não treinam. E, obviamente, está decidindo aonde? No feeling, no sexto sentido. Agora, entenda que a gente está trazendo aqui o problema que ninguém vê. Eu estou trazendo para você o que ninguém anda falando por aí. Por isso que estar na comunidade é extremamente importante. Por quê? Porque eu vou trazendo toda quinta-feira esse assunto para a mesa. E isso vai te ajudar a ter o quê? A ter mais clareza. Isso aqui é extremamente importante. Olha só, você às vezes não sabia sobre isso. Agora, pelo que nós estamos trabalhando toda quinta-feira, você começa a entender quão importante é se atualizar. Quão importante é você ter alguém te acompanhando, alguém te direcionando. Agora, se a gente falou sobre isso tudo aí, vamos entender aqui sobre o primeiro gargalo? Vamos lá. É aonde tem o quê? A entrada, ou seja, na prospecção. Olha aí, que interessante. Cara, esquece. Essa aula nossa de quinta-feira não é aula rasa. Não é aula rasa.
Olha o material que eu preparei. Olha o material que eu preparei. Tem noção quanto vale isso? Esquece. Olha lá, presta atenção. Nem todo cliente potencial é oportunidade. Nem todo cliente potencial é oportunidade. Se não fizer uma qualificação, se não definir um perfil de cliente ideal, você vai correr no caminho errado. Quantidade não se resolve sozinho. Vamos entender aqui, ó. Por que nem todo cliente potencial ele é oportunidade? Por quê? Porque você vai atrair muito curioso, você vai ter muita gente desqualificada, vai ter muito lead ali sem estar no momento de compra e, obviamente, vai ter muita gente fora do seu perfil de cliente ideal. Olha o problema que tem a gente não se preocupar na base. Olha o problema que dá. Tá compreendendo? Tá ficando claro? Quantidade não se resolve sozinho. Olha só. Olha que interessante. Mais lead não significa necessariamente mais vendas. Volume sem critério gera desperdício. Tá jogando dinheiro fora. É muito atendimento para pouco fechamento. Por isso que, lembra que a gente falou sobre o problema invisível? Muita gente ocupada. Muita gente ocupada. Mas não está ocupado com aquele cliente certo. Está com o cliente errado. O cliente potencial errado ocupa o time todo. Por quê? Porque o seu vendedor ele perde tempo, seu pipeline fica cheio com pouco resultado. Você fica com aquela sensação de que tem demanda e aí você não vê o quê? O avanço real. Avanço real. Taxa de conversão. Entenda, taxa de conversão eu não estou falando somente de fechamento. Porque aonde tem o erro aí que muitas empresas cometem? Pega de cima embaixo só o que em quantidade que entrou e quantidade que fechou. Óbvio que não. Óbvio que não. Se a venda ela é um pedaço de todo o processo feito antes da venda, eu tenho que fazer toda a metrificação sobre taxas de conversões de uma etapa para outra. Beleza, eu tenho aqui prospecção para atendimento. Qual que é a taxa de conversão que o meu time está convertendo? Porque o problema do fechamento é ajustes feitos nas etapas anteriores. Certamente, se está tendo um gap aqui, provavelmente precisa fazer o quê? Ajustar a abordagem. Ajustar a abordagem. Olha que interessante. Entrada ruim contamina todo o processo. A sua conversão ela vai cair, a sua equipe vai ficar frustrada, e o seu custo aumenta de forma exponencialmente. E a sua gestão, ela fica totalmente embaçada. Você não consegue fazer uma leitura clara, precisa e correta. Não vai conseguir. Não tem como conseguir fazer gestão desse jeito. Então, olha só, por enquanto a gente está só no primeiro gargalo. A gente destrinchou toda a parte sobre o problema invisível. E eu já te dei clareza e já te dei todo o passo a passo, todo o detalhamento. Olha o material que eu te preparei aqui. Agora eu estou no gargalo número um. Eu estou, por enquanto, no terceiro tópico. Agora, olha como é importante a gente saber a origem do nosso cliente potencial, ou seja, a origem do lead. Importa, importa muito. Porque até para a gente prospectar, sabendo o perfil do cliente ideal, a gente já tem uma noção de qual que é o canal adequado para a gente poder fazer a prospecção ou para a gente fazer a atração. O canal errado, ele vai gerar volume de gente ruim, de gente errada. Não vai dar certo. E aí você tá o quê? Lembra que eu falei sobre a gasolina, o combustível? O tráfego, gente, é combustível. Só que se você tá na rota errada, você tá, você tá distanciando cada vez mais. E aí, depois para voltar? Aí você coloca dinheiro no tráfego, vai só atrair cada vez mais curioso. E indicação costuma vir cada vez o quê? Mais madura. Exatamente.
E aí você perde um tempo muito grande fazendo o quê? Fazendo leitura da origem. Cara, é um terror. É um terror. Aí você tá fazendo o quê? Mandando, às vezes, a mensagem ou na ligação, cara, atraindo o perfil errado. Por quê? Porque a sua promessa é muito ampla, a sua comunicação ela não é específica, ela não tem direção. Você está atraindo quem não tem aderência nenhuma com o seu negócio. E aí você perde um tempo gigante, uma hora e meia, gerando uma reunião ali sem potencial. Eu tô só, por enquanto, no primeiro gargalo. Aí você não filtra essa entrada. Ou seja, não faz aquela qualificação. Não tem o famoso MQL. Aí, ó, certamente as perguntas de qualificação, elas estão erradas. Ou às vezes nem são feitas. Ou as perguntas estão erradas, ou às vezes ela não é feita. Não é feito um diagnóstico inicial. Não existe critério comercial. E você acha que acaba tudo sendo uma oportunidade. Olha que interessante. Olha como é importante isso que a gente está falando. Então, assim, gente, vendas não é brincadeira. E vender não é só sair para a rua e colocar o seu vendedor ali e deixa o cara ir para a guerra. Não, não é isso. Não é isso. Se você tem uma empresa e se você realmente quer ir para o próximo passo, você quer ter previsibilidade e quer estruturar o seu comercial para que tenha vendas recorrentes, você precisa enxergar vendas como algo sério. Você precisa enxergar o departamento comercial de forma profissional. Não pode brincar. Não tem como, você não pode. Cara, qualquer deslize você coloca o seu negócio em risco. Por quê? Porque aqui é o coração do negócio, é onde vai vir o recurso. E se você não faz qualificação, como que você vai ter previsibilidade? Se você não sabe o que entra, se você não sabe se vale a pena, e obviamente você não sabe o que você vai priorizar. Entenda, esse é só o primeiro gargalo. Aí onde que está o gargalo número dois? Conversão. Aqui entra algo extremamente importante. Olha só. Porque quando a gente erra, quando a gente não enxerga essa etapa de conversão, esquece. Lembra que eu falei que conversão não é só fechamento? E aí, às vezes, você só quer entender o porquê que o seu time não consegue fechar as vendas. Não é sobre o fechamento. Taxa de conversão é sobre várias etapas. Eu não sei quantas etapas que é o seu processo, mas vamos supor que nós temos aqui um processo de forma muito simples. Você tem a prospecção, você tem o atendimento, você tem visita e você tem fechamento. Quatro etapas. Eu vou preocupar só aqui no fechamento? Não. Eu tenho que entender ao longo do meu tempo qual que é o meu histórico de conversão. Meu histórico de conversão é X de cada etapa. Qual que é a taxa de conversão adequada? Qual que é o percentual de 0 a 6, de 0 a 100, para que eu tenha em cada etapa? De prospecção para atendimento é o quê? É 40%? É 50%? Eu não sei. Mas isso é muito importante. Porque se eu estou tendo pouco fechamento aqui, eu preciso vir aqui atrás, no início do processo. Eu preciso ter resultado no início do processo. Eu vou trabalhando todas as etapas. Ou seja, entrar lead só não é suficiente. Precisa de quê? De condução, precisa de ter diagnóstico, precisa de ter o quê? Avanço. É você que tem um time comercial estruturado, é o seu time que vai avançar o seu cliente potencial nas etapas. Ou seja, é ter controle do processo. E, obviamente, precisa, no final das contas, de ter o quê? Fechamento. Muitos se confundem. Ah, foi hoje enviado proposta. Não, não adianta. Aí chegou muita proposta totalmente aleatória, proposta sem noção. Proposta ruim vira o quê? Vira não elegante. Ou então você fez a proposta e o cliente ele desapareceu. E o seu time de venda está achando que fez a parte. Por isso que eu gosto de ter a remuneração em cima de percentual de comissão.
por mais que o mercado esteja mudando, principalmente quem tem time de vendas trabalhando de forma home office, exige-se aí um valor fixo, mas eu vou falar com você. Quando o vendedor ele trabalha com comissão, o cenário é diferente. Só que entenda, cada caso é um caso, cada canal é um canal, cada segmento é um segmento, cada um tem uma história. Olha, olha quão detalhoso, melindroso é o que a gente está falando. É isso aqui que a gente trata, é isso que a gente constrói dentro da nossa mentoria, dentro do nosso programa. É um programa individual e personalizado. Olha isso. Entenda, conversão baixa, ela drena resultado. Você tem mais esforço para o mesmo resultado, mais custo para fechar, mais custo. Você tem o seu time mais ocupado não tendo resultado, você está tendo custo. Você não tem entrada e você está pagando para poder estar trabalhando com o cliente errado. Você não tem previsibilidade, obviamente, é mais pressão sobre a equipe. Por quê? Porque o teu resultado não está acontecendo. Você vai para cima dos caras. Olha quantas coisas vão desencadeando nisso. Sem processo, cada vendedor improvisa. Sem processo, cada vendedor improvisa. E aqui entra uma guerra, tá? Aqui entra uma guerra. Você vai ter pessoas que vão te falar que aqui não é engessado, aqui não tem script, aqui não tem playbook, não tem nada. Cara, eu acredito em que todo trabalho que eu pego, eu recomendo que os empresários implementem um playbook de vendas e eu recomendo que os empresários eles definam, a gente vai construir um processo. Para que isso? Para a gente manter um padrão. E aí não vai ficar cada um abordando de um jeito. Eu não vou ficar, um vai lidar com a objeção desse jeito, o outro vai. Não, não, não. Eu preciso de ter isso aqui de forma igualitária. Por quê? Porque hoje o cliente está com um, amanhã ele pode estar com outro. E o cliente, ele precisa ter o quê? Ele precisa enxergar um padrão. Olha quanto isso é importante. E o mais importante disso tudo. Vamos lá, imagina que você tem um vendedor A que trabalha do jeito dele. E você tem um vendedor B que trabalha do jeito dele e é totalmente diferente do vendedor A. Cara, como que você vai replicar esse processo? Me explica. Como que você vai expandir esse negócio? Como que você vai crescer o seu negócio? Você não consegue replicar, você fica travado. Você fica travado. Você não consegue acelerar o aprendizado e a rampagem dos vendedores que entram para trabalhar com você. Você está entendendo? Então, assim, quando a gente tem um processo definido, quando a gente tem um playbook a ser seguido, a gente tem uma taxa de êxito muito maior e, obviamente, nós não ficamos dependendo de um único talento, aquele, sabe? Quando a gente tem um processo, os talentos eles aparecem, mas eu tenho a oportunidade também de desenvolver aquele que talvez nem imaginava que poderia trabalhar com vendas em algum dado momento. A falta de diagnóstico, ou seja, a falta de mapeamento, o que que isso acarreta? Vamos lá. Quando a gente fala de mapeamento, a gente fala de diagnóstico. Eu preciso primeiro compreender para poder vender. Eu preciso. Eu preciso. Não tem como. Não tem como eu querer vender algo se eu não compreendo o que que esse cliente quer. Aí o vendedor já está entrando, já, seu time de vendas já está querendo vender sem sequer. Já viu? O cliente chega e chega o vendedor já falando, atropelando. Pois é. Por quê? Porque não fez o diagnóstico antes.
Aí ele está falando de algo que nem era no momento de falar, e nem sabe se esse cliente quer aquilo que ele está falando. E aí ele não entendeu a necessidade real do cliente. Entenda uma coisa. Vamos lá. A venda, a venda, ela não é sobre você. Nunca foi. A venda é sobre o outro, a venda é sobre o cliente, é sobre a necessidade ou desejo desse cliente de resolver um problema ou de realizar um sonho. E com isso tudo, o que que acontece? Perde-se força na argumentação. E aí, isso vai desencadear em quê? Em objeções totalmente mal contornadas. Aí o preço ele vai virar desculpa, o cliente vai pedir para pensar, a reunião termina sem um próximo passo definido e falta segurança comercial. Várias reuniões, várias tentativas, pouco fechamento, aumenta-se frustração e a gente tem o quê? Problema, problema. Follow-up fraco, contato sem cadência, retorno sem estratégia, o cliente esfria e as oportunidades elas estão morrendo de forma silenciosa. Venda sem método não escala. Não escala. Não tem jeito. Não vai adiantar. E aí, a sua empresa ela vai ficar dependente de talento individual, você não consegue formar time forte, não cria previsibilidade e não vai conseguir sustentar o crescimento. Olha o gargalo número 3 aqui, ó, gestão. Presta atenção. Você que é empresário, você precisa pegar isso aqui. Gestão não é só olhar o resultado, se vendeu ou se não vendeu. Não, não é, nunca foi. Meta sozinha não resolve, painel sem análise não resolve, vai virar decoração, vai virar ilustração e cobrança sem critério também de nada adianta. Se você não acompanhar, o problema ele vai só ampliar, ele vai só crescer. E aí, o que que a gente tem? A gente tem lead ruim entrando, a gente tem taxa de conversão fraca, a gente tem vendedores repetindo os mesmos erros, em vez de eu trabalhar, tratar, diagnosticar e direcionar, eu tenho o quê? Eu tenho uma multiplicação de problema. E nada é corrigido a tempo. E aí, quem reage tarde perdeu o quê? Perdeu o mês. Cara, perdeu o mês e já era. Aí o próximo mês você tem que fazer o do próximo mais a diferença desse. Vai vendo. Aí você só descobre isso quando no fechamento você age no desespero, você vai liberar demais desconto sem, cara, liberado sem moderação, e você vai ter o quê? A sua pressão vai lá no talo. Não adianta. Sem leitura, não tem controle. Você não sabe aonde que o processo travou, você não sabe por que que travou, e você não sabe o que que você vai fazer primeiro. Isso tudo acabou aí? Óbvio que não. Porque gestão de venda é rotina. É rotina. Primeira coisa, você tem que acompanhar o seu processo, ou seja, o seu pipeline. Você vai ter que entender sobre o avanço real de cada etapa e a taxa de conversão daquilo ali. Por quê? Porque você vai conseguir corrigir rapidamente e treinar onde que precisa ser treinado. E aí você tem vários indicadores, cara, mas você não faz nada. É indicador sem ação? Obviamente não adianta. O número, ele precisa virar decisão. Decisão precisa virar ajuste e ajuste precisa virar resultado. Reuniões não é conversa aleatória. Reunião precisa gerar o quê? Correção, precisa gerar ajuste. Não é reunião por reunião. É entender o problema, ou seja, leitura do gargalo, alinhamento de ação e melhoria de processo. Isso é forma continuada. Não adianta você fazer uma vez ou outra. E, obviamente, o líder define o ritmo do departamento de vendas. O que ele acompanha cresce e o que ele ignora vira problema. E a cultura de vendas nasce de onde? Nasce na gestão. Daniel, como que eu identifico o gargalo? Olha só, você vai olhar onde que o fluxo trava. Se você olhar onde o fluxo trava, você vai entender se a entrada ela tá fraca. Se a entrada está fraca, é o quê? É prospecção. O fechamento está baixo. Ó, já entendemos que não gerou valor ou não conseguiu contornar a objeção. Gestão atrasada. Ha, se a gestão está atrasada, a sua liderança está bem fraca.
E aí, nem sempre você sabe onde o problema aparece ou onde ele está. Aí você vai entender que às vezes, nossa, não está chegando lead. Só que você não está tendo é conversão. Às vezes você tem muito lead chegando, mas você não tem conversão. Por quê? Porque talvez o perfil do cliente está errado. Parece que você tem pouco vendedor, e aí qual que é o caminho mais curto que as empresas fazem? Vamos colocar mais vendedor. Cara, tá errado. Tá errado. O que está faltando é processo. Ah, o mercado tá ruim. Não, é a gestão que tá fraca. E aí o pior gargalo, ele vai puxando os outros. Aí o lead ruim piora a conversão, conversão ruim piora a gestão, e a gestão ruim vai acabando com tudo. Agora, o diagnóstico vem antes da solução. Não adianta você querer resolver as coisas sem você saber, no escuro. Você primeiro precisa entender, depois você precisa corrigir, para depois, só depois, você querer escalar. Qual que é o impacto disso no faturamento? Gargalo invisível custa caro, muito caro. Você tem dinheiro mal investido, você tem tempo desperdiçado, você tem equipe desgastada. O time trabalha e o caixa não está sentindo o quê? A reação. Tá todo mundo trabalhando, mas o resultado não vem. Tem muito esforço, pouco fechamento e a sensação de corrida sem avanço. Seu resultado, ele vai pressionando na sua margem. Você vai dando mais desconto, você tem mais custo por venda, você tem mais retrabalho comercial. E, obviamente, a previsibilidade ela não acontece nunca. Você não sabe o que espera para o próximo mês, não sabe o que repetir e não sabe, obviamente, o que ajustar. Tá, Daniel, qual que é a direção certa? Acompanha comigo. Você precisa enxergar, organizar, controlar e crescer. O que que é enxergar? Entender o ponto de travamento e parar de decidir no achismo. Aí você vai organizar, você vai criar critério, criar processo, criar rotina de gestão. O que que a gente controla? Você vai acompanhar todas as etapas, você vai ler os números e vai corrigir antes. Vai corrigir de forma antecipada. E aí sim, aí nós vamos crescer. Aí nós vamos escalar a venda com mais segurança, aumentar a previsibilidade e reduzir dependência de esforço. E agora eu começo já a chegar o quê? No próximo passo. De agora para frente. Ajustamos toda a parte que precisava ser ajustada. Poxa, agora nós vamos entender o que que é descobrir o gargalo principal. Entrada é conversão de etapa de venda, é fechamento, é gestão. Aonde está? Entendeu isso aí? Agora a gente vai entender o que que é ajustar. O que que você deve manter? E o que que você precisa corrigir? E o que que você vai priorizar corrigir agora? Entendendo isso tudo, agora nós vamos para a parte de quê? Estruturação comercial, com menos improviso, com mais método e com mais clareza. Obviamente, construir previsibilidade, você tem faturamento com mais controle, você tem crescimento com mais consistência. Olha que interessante, eu passei aqui para vocês os três gargalos invisíveis que está dentro dos departamentos comerciais de várias empresas. Olha o material que a gente preparou. Eu vou colocar esse PDF lá na nossa comunidade. Vai ficar lá disponível para todo mundo. E olha só, isso aqui é uma aula, cara, esquece. Isso aqui vale muito dinheiro. Então, assim, parabéns por você estar aqui. Hoje, na quinta-feira, às 8 da noite. Próxima quinta-feira temos o nosso encontro semanal ao vivo. Você que está no Instagram, que ainda não faz parte aqui da comunidade, manda um direct. Manda aí no direct, quero participar da comunidade. Vem fazer parte com outros 100 empresários também que está aqui conosco. Essa foi a nossa aula número 2. E semana que vem tem mais. Vai vir um tema pesado para a gente poder fazer o nosso bate-papo e a nossa aula direto ao ponto, sem enrolação, com entrega de conteúdo forte, conteúdo denso, para que você possa entender, no final das contas, de fato, o que que é engenharia comercial e como construir um time que vende de forma previsível. Esse é o nosso compromisso. Bora para cima. Deus abençoe a sua noite e fique com Deus.